Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Que a graça de Deus possa descer sobre todos os irmãos que neste momento está a ouvir a palavra do Senhor. Como eu prometi, irmão, antes de ontem, que gravaria ontem, um vídeo sobre o novo nascimento, né? Mas aí, por conta de muito barulho ontem aqui, não foi possível fazer essa gravação. Então, eu estou fazendo essa gravação hoje para a honra e a glória do Senhor. E eu quero iniciar com a oração. Amado Deus e soberano Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estou, Senhor, mais uma vez para trazer a Tua palavra, Senhor. Pai, que aqui, Senhor, Teu Espírito possa iluminar, colocar as palavras no meu coração, na minha mente, para que, Senhor Jesus, eu possa, Senhor, passar essa palavra para aqueles que precisam ouvir e que eles ouvirem, Senhor, possam guardar em seus corações. Pai querido, estou aqui para fazer o Teu ide, Senhor, pregar o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor, e que aonde essa mensagem chegar, as pessoas sejam transformadas, as pessoas tenham mudança de atitude, e assim, Senhor, te peço, venha abençoar nosso dia, nos manter a paz social, Senhor. Queremos já te agradecer por este dia, Senhor, pelo alimento, pelo pão. Quero te agradecer por tudo, Senhor. Então vem ficar conosco, com tudo te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, eu decidi fazer esse vídeo falando sobre o novo nascimento. Aqui você vai ter a oportunidade de aprender bem detalhadamente. Muitas vezes na igreja o tempo não é suficiente. Muitas vezes quando nós recebemos a oportunidade para pregar, o tempo não é suficiente para deixar você inteirado acerca do assunto, né? Porque é complexo, né? É muito detalhado. Então, para formar o entendimento e formar a compreensão correta dos fatos, é necessário que haja bastante tempo, né? E na igreja nós não temos. E aqui eu posso dividir em várias partes. Os vídeos são de 10 minutos, 13 minutos no máximo, mas eu posso fazer vários vídeos até encerrar o assunto, né? E vai ser um assunto muito bom, que você possa tirar proveito, que você possa aprender, que seja mais um degrau na sua vida espiritual. Então eu quero ler o texto para nós iniciarmos, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 3, né? No capítulo 3, que fala da instrução, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, né? Então, esse novo nascimento é para todos, né? Todos precisam nascer. Sem ele, ninguém pode entrar no reino dos céus, ninguém pode ir para os céus, e sem ele, ninguém voltará dos céus, né? Depois de 1000 anos, ninguém voltará a esta terra. Ou seja, é necessário que nós compreendamos acerca do novo nascimento. Eu estou aqui para, em nome do Senhor Jesus Cristo, passar para você detalhadamente sobre o novo nascimento. E eu quero iniciar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3 e o versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui, irmão, fala nascer da água e nascer do Espírito. É possível, irmão, uma pessoa, tipo assim, uma pessoa como eu, tornar a nascer de novo? É possível, sim, e deve-se nascer. Por isso que estou aqui, para instruir os irmãos sobre o novo nascimento. E eu gostaria, irmão, para abrir um leque bastante especial, para que você já entre no texto entendendo, eu queria narrar aqui uma história bastante conhecida, uma história muito antiga, mas bastante conhecida, uma história que está na Bíblia, né, em Gênesis 25, né, que é justamente, fala de uma família Isaac. Né, e essa história tem tudo a ver com o que eu vou, com o que a palavra de Deus vai
nos ensinar a respeito dos dois nascimentos. Então, eu quero deixar aqui os irmãos bem cientes do primeiro nascimento e depois do segundo nascimento. Né? E para iniciar, eu quero contar um pouco dessa história para vocês. É o seguinte: Isaac, filho de Abraão, né, ele casou-se com uma mulher chamada Rebeca, né, a história está lá em Gênesis 25. Isaac casou-se com uma mulher por nome Rebeca, e Rebeca saiu grávida de gêmeos, né? Saiu grávida de gêmeos. Então, quando Rebeca teve os seus filhos, quando eles nasceram, né, o primeiro menino que nasceu, ele nasceu cabeludo, né? Cabeludo é como se ele tivesse vestido uma roupa de pelo, feito de pelo. Ele nasceu bastante cabeludo, o qual recebeu o nome de Esaú, né? Esaú. Quando o primeiro menino nasce, Esaú, né, os gêmeos, então o segundo veio agarrado no calcanhar do primeiro, ou seja, o segundo recebeu o nome de Jacó, e Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú. Então nasceram essas duas crianças, né? E naquela época, a constituinte da época, estabelecida por Deus, claro, dizia que o primogênito, ele era a criança, o menino que tinha direito às terras dos pais quando o pai chegasse a falecer. Né? Ele era herdeiro de todas as coisas, era herdeiro da bênção, né, que recebia quando o pai estava para morrer. Também ali nasce Esaú, né, o primogênito, né, cheio de direito, né, tanto em termos materiais como em termos espiritual, tinha muito direito Esaú. E Esaú, à medida que foi crescendo, ele se habituou a caças, né, a caças na mata, né, para tirar a sobrevivência da mata, né, através das caças, pegava muita caça. E ali ele sempre estava no mato, pegando caças e trazendo para o sustento da família, né? E eles foram crescendo. Já Jacó não teve essa aptidão por caça. Jacó era mais caseiro, mais dentro de casa, trabalhava em tendas, era a função de Jacó, né? E Esaú, por ser o primogênito, era muito amado pelo seu pai. Isso era uma tradição comum, né? Todos os primogênitos, os pais o amavam mais que os outros. E o Esaú, né, tinha esse amor pelo pai. Já a Rebeca, esposa de Isaac, ela tinha um amor muito grande por Jacó, né, que era o menino secundário que nasceu por segundo. Mas esse nascimento, irmão, tem um significado espiritual muito grande, né? Através desse nascimento acompanha toda uma história, e inclusive essa história que nós vamos ler aqui, ela se deu e se dá por conta desse nascimento, né? Então, o que foi que aconteceu? E Esaú, desculpe, Esaú, com seu direito de primogenitura, né, estava ciente, estava certo que quando o pai morresse, ele ia herdar tudo do pai, né, todos iam trabalhar para ele como escravo, inclusive o próprio irmão, Jacó, né, ele estava certo disso, né, e muitas bênçãos de Deus ali o acompanhavam, porque foi promessa, e isso aqui para nós entendermos, teria que voltar mais um pouco atrás e eu ver essas promessas. Então, o que foi que aconteceu? Certo dia, Jacó fez um almoço lá, né? Fez um rango lá, uma merenda, né? Estava fazendo. Quando chegou Esaú da mata, Esaú tinha ido caçar, seu irmão primogênito. E quando seu irmão voltou, muita fome, né? Naquela época tinha uma fome muito grande no país. Então, muita fome ele viu, né? E Jacó com aquele guisado, com aquela merenda ali. E ele foi e disse: meu irmão, me dê um pouquinho desse guisado, eu venho morto de fome. Né? E então ali Jacó vai dizer assim: me vende o teu direito de primogenitura, me vende, eu troco. Eu te dou comida e em troca você me vende o seu direito de primogenitura. Então a fome era tão grande de Esaú, né, que ele aceitou. Ele vendeu, né, o seu direito de primogenitura, ele vendeu a riqueza que ele não tinha nem noção do que ele estava jogando fora. Então ele vendeu para o seu irmão, trocando por um prato de comida. Podemos dizer assim, ele trocou, né?
Então ele comeu e ali foi feita a troca. E Jacó fez ele jurar. Você jura? E ele jurou, né? Pronto, ali o juramento selou aquela venda. Então, irmão, continuando, né? Então passou-se o tempo. Quando Isaac chegou à velhice, perto já de morrer, né? Ele ficou cego, né? Escureceu a vista, ele ficou cego, não enxergava mais direito, né? E ele viu que os seus dias estavam próximos da morte. Então Isaac foi e chamou seu filho Esaú, o primogênito, seu filho querido, e disse: Meu filho, eu quero que você vá à mata e pegue uma caça e faça um guisado para mim. E depois que eu comer esse guisado, eu vou lhe abençoar, meu filho, porque eu não tenho mais muitos dias. Então faça isso para mim. Então, naquele momento, Rebeca, esposa de Isaac, estava escutando o que Isaac estava dizendo para o seu filho primogênito, né? Mandando ele ir ao mato para pegar uma caça. E ele foi pegar a caça. Então, no momento em que ele sai para caçar, então Rebeca vai e chama Jacó. E Jacó, eu vi agora o teu pai conversando com Esaú e mandou Esaú pegar uma caça para ele fazer um guisado. E quando ele terminar de comer, ele vai abençoar, né? Ou seja, aquela benção ali que ele ia abençoar, ele ia dizer para o filho: olha, meu filho, toda as terras minhas sua, né? Que Deus multiplique muito milho, muita soja, muito feijão, muita farinha e tal, né? Então essa ia ser a benção, né? E longevidade de dias, né? Isaac ia fazer isso. Então a mãe foi e disse: filho, tu pega aí uma caça rapidinho e eu vou fazer um guisado para o teu pai, né? Vou fazer um guisado para o teu pai e tu vai receber essa benção no canto dele. Aí o menino disse: mas mãe, isso não dá certo. Por que, meu filho? Dá? Não, mãe. Esaú, ele é cabeludo. Esaú é cabeludo. Na hora que tocar as mãos em mim, ele vai saber que não sou eu. Então, ele vai se irar, né? E eu vou ser amaldiçoado. Aí a mãe dele disse que a maldição que há de vir sobre ti, que cai sobre mim, né? Que cai sobre mim. Então, eles foi e fizeram o combinado, né? Aí a mãe foi, pegou, fez aquele guisado, né? Bem rapidinho, fez um guisado. Aí vestiu o Jacó com a roupa de Esaú, né? E depois colocou aqui uma parte peluda no pescoço, nos braços, né? Como se fosse uma luva, tudo cheio de pelo, que era para ele não perceber. E aí Jacó foi até o pai com aquele prato de comida, né? E quando chegou ali, disse: pai, tá aqui, sim, pai, o guisado que o senhor mandou para que eu fizesse para o senhor. Vou pausar aqui e vou continuar em outro vídeo.